Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos juntos para mais um devocional Café com Deus Pai. Hoje, 19 de janeiro, nós vamos falar sobre Construa sobre a rocha. E o texto, o qual nós vamos ler, está em Mateus 7, versículo 24 a 25, que diz: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Glória a Deus por essa palavra que nos fortalece, que nos sustenta. É muito interessante quando você vai ler aqui o devocional de hoje e o autor ele vai trazer aqui um exemplo, né, da construção de uma casa, que quando ele teve a oportunidade de construir a casa e ele pediu que o engenheiro, que aquela casa, né, tivesse fundamentos sólidos, que pudessem realmente sustentar. E ele faz uma pergunta: além de planejar, você tem preparado as estruturas, as bases fortes para que seus planos deem certo? Isso é muito importante, porque quando nós finalizamos um ano, a gente faz aquele nosso projeto de vida e a gente tem tantos projetos, só que geralmente a gente já pensa no resultado. A gente não pensa em como alcançar aquele objetivo. A gente não pensa qual que é o caminho a trilhar para alcançá-lo. E quando a gente fala em bases, nós estamos falando exatamente como chegar. O que eu preciso ter neste momento para alcançar o objetivo que eu quero alcançar no final do ano. E aí ele dá um exemplo, né? Se você quer viajar para o exterior, não adianta você realmente juntar o seu dinheiro, chegar ao final do ano, eu tenho dinheiro aqui, vou viajar, vou para a Disney, mas se você não tem o passaporte, que é um documento essencial para que você possa fazer uma viagem ao exterior. Então, tem algumas coisas no seu planejamento que você precisa verificar qual que é a base. Você precisa, hoje, Deus te convida a meditar qual que é a base para que o seu sonho se realize. Por exemplo, você quer que a sua família, que seu marido ou a sua esposa esteja na presença de Deus, né? Isso aí é o desejo de todos nós. Mas, às vezes, a base ela precisa começar por nós. Às vezes é uma atitude sua que você precisa alterar para que o seu esposo possa se voltar e falar assim: opa, eu quero conhecer esse Deus que ela serve, eu quero conhecer esse Deus o qual ele serve. Por quê? Porque ele está diferente, ela está diferente. Eu vejo algo assim que me atrai para a presença do Senhor. E às vezes a gente quer ver a casa pronta, né? Eu gosto muito assim de casas que tenham muita iluminação, que seja bem clara, que tenha bastante vidro, sabe? Eu gosto muito disso. E às vezes quando a gente vai calcular, eu já fiz isso, eu calculei o valor, né, do que eu iria gastar na decoração, né, assim, na finalização, qual que era o piso que eu queria, qual que era as janelas, tudo. Eu fiz esse cálculo, mas não foi possível realizar a obra completa. Sabe por quê? Porque para chegar nesse patamar, eu precisava gastar tempo e dinheiro com a base. E a base me custou caro. Então, quando eu fui fazer realmente o acabamento, eu não tinha mais o dinheiro suficiente. Por quê? Porque eu não fiz o cálculo da base. E a base é o mais importante. Se eu não tiver a base, eu não consigo construir a minha casa. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos fazendo o cálculo do que vai ser visto, né? Do que vai ficar à mostra. Mas nós esquecemos que tem algo que não vai aparecer, mas que é tão importante quanto o que aparece. Nós precisamos cuidar da nossa base. Nós precisamos cuidar da base para a realização dos nossos sonhos. E Deus te chama nesse dia a meditar. Qual que é a base que você precisa cuidar hoje?
é a base da sua família, é a base espiritual, né? Talvez você já está dando o primeiro passo a fazer esse devocional, é um primeiro passo para você ter uma vida espiritual saudável, e o Senhor está te perguntando, o que você precisa cuidar? Será que para que você tenha uma vida espiritual, na medida que o Senhor deseja, que o Senhor coloca no seu coração, será que não é necessário aí jejum, mais oração? Talvez você precise apresentar algo a mais ao Senhor. Então, cuide da sua base. Pense qual que é a base que o Senhor deseja que você se preocupe, que você prepare. Porque quando você se preocupar com essa base, quando você gastar tempo, gastar talvez dinheiro, gastar realmente energia, você vai ver que vale a pena. Ainda que você não veja o resultado, ainda que você só veja a terra por enquanto, mas eu quero te dizer que um bom fundamento constrói grandes prédios. Se você tem grandes sonhos, cuide da sua base. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, e que o Senhor possa falar o teu coração e realmente que você venha ruminar essa palavra. Pense na sua base. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Agradecemos ao Senhor, a Deus, porque o Senhor tem nos direcionado. A cada dia, a cada devocional, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos despertado, ó Pai, para mudar, para sermos realmente, Senhor Deus, mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, a graça, ó Pai, que o Senhor possa nos dar a direção de planejarmos, Senhor Deus amado, a construção da nossa base e que venhamos sim a investir nela, Pai, com todas as nossas forças, as nossas energias e dinheiro, porque sabemos que uma base profunda, Senhor Deus, constrói grandes prédios e os nossos sonhos são tão grandes que precisam realmente de uma boa base e que nesse dia, Senhor Deus, o Senhor venha nos conduzir e nos fortalecer para que a nossa base realmente seja na medida dos sonhos do Senhor para a nossa vida. Amém. Que Deus te abençoe hoje e amanhã, dia 20, nós estaremos, se o Senhor nos permitir, mais um dia para um café com Deus, Pai. Deus te abençoe.